Juventude em ação. Meditação matinal, 25 de outubro, quarta. Pontos em comum. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João 1,14. O termo comunicação deriva da palavra comum. Isso indica que a comunicação envolve pontos em comum entre aqueles que estão se relacionando. Muitas pessoas têm pontos em comum por ser da mesma família, nascer na mesma cidade, ter a mesma idade, frequentar a mesma igreja, escola ou local de trabalho, ter a mesma profissão, o mesmo hobby, o mesmo grau de estudo e por aí. Para nós comunicarmos com alguém, é necessário que estabeleçamos pontos em comum. Quanto maior o número desses pontos, maior será a probabilidade de ocorrer uma boa comunicação e entendimento. Sabendo disso, Jesus buscava se aproximar das pessoas para lhes falar das boas novas da salvação, estabelecendo pontos em comum entre elas e ele. Além da sua própria encarnação, que ocorreu para que o fator humanidade fosse um ponto comum entre nós e ele, os evangelhos trazem alguns incidentes em sua vida que nos servem de exemplo. Um deles ocorreu junto ao poço de Jacó, quando Jesus abençoou o coração da mulher samaritana, usando um ponto em comum, a sede. João 4, 1-30. Outro pôde ser percebido no dia de sua morte, quando o ladrão que estava a seu lado aceitou a salvação. Nesse caso, o ponto comum aos dois foi a cruz, Lucas 23, 39-43. Em ambos os casos, Jesus aproveitou o momento e houve salvação. Nossa comunicação é verbal e não verbal. Comunicamos com as palavras, mas também pela inflexão da voz, pelo modo de olhar e pelos gestos corporais. Como filhos de Deus, possuidores do fruto do Espírito, precisamos ser amáveis em todas as formas de comunicação. Desse modo, a amabilidade ficará evidente não só no conteúdo de nossa mensagem, nas palavras proferidas, mas também no tom de voz, no olhar e em nossa linguagem corporal. Hoje, você também pode abençoar as pessoas de seus relacionamentos, aproveitando os pontos em comum com elas. Peça a Deus que lhe dê sabedoria para perceber quais são esses pontos e para que as impressione, de modo que elas também os percebam e se tornem mais receptivas a você e às palavras de salvação que você apresentará.